Parte 1. O mistério que a ciência não explica. Imagine estar no meio do deserto. O sol castiga a terra seca e rachada. Não há água à vista. Seu povo está desesperado. Então, de repente, um homem levanta um cajado, toca uma rocha e dela jorra água. Muita água. Água suficiente para saciar milhares. Seria isso magia? Ilusão? Ou algo ainda mais profundo? Um milagre? Essa é apenas uma das muitas histórias incríveis registradas na Bíblia. Histórias que, por séculos, dividiram opiniões. Para alguns, são mitos. Para outros, verdades sagradas. Mas e se a ciência moderna pudesse explicar esses milagres? E se o Mar Vermelho realmente se abriu, mas por causa de um fenômeno natural raro? E se a ressurreição de Lázaro tivesse uma base médica, isso diminuiria o poder divino ou o engrandeceria ainda mais? Neste vídeo, vamos mergulhar nas páginas antigas da Bíblia com os olhos da ciência moderna. Vamos desafiar as leis da física, atravessar os limites da biologia e decifrar os códigos da natureza. Mas no fim, será que a ciência tem mesmo as respostas? Ou está apenas tropeçando nas pegadas do Criador? Prepare-se para uma jornada com reviravoltas, dúvidas, descobertas e fé. A pergunta que ecoará até o final será: a ciência pode realmente provar os milagres da Bíblia? Parte 2. O Êxodo e o Mar Vermelho. Um fenômeno natural ou mão de Deus? Imagine-se no lugar deles. O vento cortando a pele, poeira no ar. O som de cavalos se aproximando, cada vez mais alto. O povo hebreu corre em pânico. À frente, o mar. Atrás, a morte certa pelas mãos dos soldados egípcios. Não há saída. É o fim. Mas então, algo acontece. O mar começa a ir a se mover. As águas se dividem. Um caminho seco surge onde antes havia apenas abismo. E milhões atravessam, pisando, em terra firme entre paredes de água. Quando o último hebreu cruza, os soldados egípcios entram em perseguição. Mas as águas retornam e os engolem. Essa cena é uma das mais icônicas da Bíblia. Mas por séculos, cientistas tentaram decifrar como isso poderia ter acontecido. Algumas teorias sugerem que um forte vento oriental poderia, em circunstâncias extremamente raras, empurrar as águas de uma região rasa e criar um caminho temporário. Um fenômeno chamado set-down, observado em certos corpos d'água. Outras ideias falam de recuo de marés em locais como o Mar dos Juncos, que não seria exatamente o Mar Vermelho como o conhecemos hoje. Mas aqui começa a primeira reviravolta. Mesmo que a ciência consiga oferecer um cenário onde a água poderia recuar, há um detalhe que ela não explica: o tempo exato. O vento sopraria justo na hora certa e cessaria no momento exato em que o povo terminasse de passar para então destruir os egípcios? Essa precisão, essa sincronia perfeita, não é típica de um acidente natural. É algo que carrega a marca de uma vontade, de um comando, de uma inteligência superior. A ciência pode até tentar desenhar o mecanismo, mas quem apertou o botão? O que muitos não percebem é que tentar explicar o milagre não o anula. Pelo contrário, pode revelá-lo. Se realmente existiu um vento forte, ele não ocorreu por acaso. O momento, o local, o impacto, tudo orquestrado, como um maestro que rege até os ventos. E então, surge o verdadeiro dilema. Se há uma explicação científica para o milagre, isso significa que ele não foi divino? Ou significa justamente que Deus governa também sobre as leis da física? A Bíblia não nega a natureza. Ela afirma que Deus a criou. E se Ele a criou, Ele pode usá-la, ou suspendê-la, quando quiser. A travessia do Mar Vermelho nos coloca frente a frente com essa pergunta: o que é mais difícil de crer? Que tudo foi uma coincidência cósmica de ventos e marés? Ou que houve um propósito,
uma intervenção, uma salvação intencional? O milagre não está apenas na água que se move, mas na hora em que se move. E isso, até hoje, a ciência não consegue prever nem replicar. E assim, seguimos para o próximo desafio: a coluna de fogo no céu, guiando o povo à noite. Um fenômeno sobrenatural ou uma ilusão explicável? Mas cuidado, o que parecer ciência à primeira vista pode revelar um poder ainda maior ao ser desvendado. Parte 3. Coluna de fogo e maná. Tecnologia divina ou fenômeno natural? O deserto é frio à noite, mais frio do que muitos imaginam. E para um povo recém-liberto, vulnerável, cercado por escuridão e incerteza, cada passo era um risco. Mas então, uma luz, uma coluna de fogo aparece no céu. Não apenas ilumina, mas guia. Move-se à frente do povo. Quando ela para, o povo para. Quando avança, eles avançam. De dia, uma nuvem. De noite, fogo. Uma bússola viva. Um GPS celestial. Mas o que era aquilo? Cientistas modernos tentam explicar. Alguns sugerem que poderia ter sido uma manifestação de gases inflamáveis oriundos de fissuras no solo, inflamados por alguma fonte externa. Outros apontam para fenômenos eletromagnéticos, raros, como relâmpagos globulares ou auroras intensas. Mas nenhuma dessas explicações se sustenta quando examinamos um detalhe crucial: inteligência. A coluna se movia com propósito. Ela decidia quando parar, quando seguir. Não era um evento passivo da natureza. Era uma presença ativa, um guia. E aqui está o ponto de ruptura. A ciência pode até tentar simular luzes no céu, mas jamais conseguirá explicar comportamento intencional em uma manifestação atmosférica. E o suspense não termina aí. Com fome, sem comida no deserto, o povo clama. E o céu responde. Toda manhã, uma substância misteriosa cobre o chão. Pequena, branca, como flocos de pão. Eles a chamam de maná, palavra que, curiosamente, significa: o que é isso? Mais uma vez, a ciência tenta compreender. Alguns estudiosos apontam para secreções de insetos encontrados em determinadas árvores do Oriente Médio. Essas substâncias, ricas em açúcar, realmente podem cristalizar durante a noite. Mas há problemas sérios nessa explicação. Primeiro, esse fenômeno ocorre em escala microscópica e irregular. Segundo, não é possível alimentar uma multidão inteira com ele por décadas. Terceiro, e mais importante, o maná desaparecia aos sábados, exatamente como o mandamento ordenava: que o povo descansasse, e dobrava na sexta-feira, para que houvesse provisão. Novamente o padrão se repete. Mesmo que existisse um fenômeno natural similar, ele se comportava como se soubesse. Sabia o dia da semana, sabia o número de pessoas, sabia parar no momento. Certo? Coincidência? Ou providência? E aqui chegamos a outro quesito que abala até os mais céticos. Muitos dos milagres bíblicos parecem impossíveis até certo ponto, mas sempre carregam um elemento que transcende. Um detalhe inexplicável. Uma consciência por trás da causa. É como se Deus estivesse dizendo: sim, posso usar a natureza, mas ela obedece à minha voz. Os milagres do deserto, então, deixam de ser apenas sinais do poder divino e passam a ser mensagens codificadas. Sinais de que há um autor por trás da cena. E ele não apenas intervém, ele dirige. Mas a maior prova desse controle absoluto sobre as leis do universo ainda está por vir. E ela envolve algo que nem o tempo, nem a morte puderam deter. Na próxima parte, vamos ao milagre que abalou os alicerces da razão humana: a ressurreição. Prepare-se para o impensável. Parte 4. A ressurreição. Ciência. Diante da vida após a morte. A morte. Para a ciência, ela é o ponto final, o limite.
o apagamento definitivo da consciência. Um corpo para de funcionar. As células se decompõem. O cérebro silencia. Tudo o que fomos, pensamentos, memórias, emoções, some no vazio. Mas e se não for o fim? A Bíblia nos apresenta diversos casos de ressurreição. Lázaro, por exemplo, já estava há 4 dias no túmulo. O corpo em decomposição. O cheiro insuportável. Mas uma voz ecoa: Lázaro, vem para fora! Ele volta, vive, caminha, respira. Para os padrões da biologia, isso é impossível. A morte celular é irreversível. Após alguns minutos sem oxigênio, o cérebro sofre danos permanentes. Após algumas horas, os órgãos entram em falência. Após dias, a decomposição torna qualquer retorno à vida impensável. Mas aí vem a reviravolta. Estudos modernos já registraram casos raríssimos de pessoas que, após horas consideradas clinicamente mortas, retornaram com sinais vitais. Em alguns casos, sem danos cerebrais. A ciência chama isso de Síndrome de Lázaro, um fenômeno, ainda sem explicação total, onde o coração retoma sua atividade espontaneamente após tentativas de reanimação terem falhado. Coincidência? Ou um eco de algo maior? Mas há um ponto crítico. Esses casos envolvem minutos, talvez horas, nunca dias. Nunca corpos em decomposição, nunca com a consciência intacta e plena. A ressurreição de Lázaro ultrapassa os limites da anomalia. Ela entra no campo do sobrenatural absoluto. E então, chegamos ao milagre supremo, a ressurreição de Jesus. O único que não foi ressuscitado por outro, mas que ressuscitou a si mesmo. A ciência pode até tentar interpretar Lázaro, mas Jesus... Não há categoria, não há precedentes, não há parâmetro. Durante séculos, teóricos buscaram explicações naturais, que ele não morreu realmente, que desmaiou, que o corpo foi roubado, mas todas essas hipóteses colapsam sob o peso dos fatos. Ele foi perfurado, sangrou até a última gota, selado em um túmulo vigiado, e 3 dias depois, o túmulo estava vazio e ele apareceu. Não como uma visão, mas como um ser físico, comendo, falando, tocando. E mais, apareceu para centenas, de uma vez só. A ciência exige provas empíricas, mas ela também se baseia em testemunhos, quando consistentes, numerosos e sem contradição. E nesse caso, são centenas de pessoas, em diferentes locais e momentos, relatando o mesmo evento. Jesus venceu a morte. Mas aqui vem a reviravolta mais perturbadora para a mente cética. Se um único homem realmente ressuscitou, por seu próprio poder, então tudo muda. A realidade como a conhecemos muda. As leis naturais se dobram. E a ciência, com todo o seu poder, precisa admitir que não sabe tudo. A ressurreição não é apenas um evento extraordinário. Ela é a prova de que há algo além do natural, que existe uma força maior, uma mente suprema, uma vida que transcende a morte. A ciência pode estudar os corpos, a fé, as almas. E quando as duas se chocam, algo novo nasce. Um terceiro caminho, um espaço onde o invisível começa a ser visto. Mas ainda não terminamos. E se eu te dissesse que os milagres mais impressionantes não aconteceram no passado, mas estão acontecendo agora? E que a ciência, mesmo sem perceber, já começou a detectá-los? Na próxima parte, vamos falar dos milagres modernos, curas inexplicáveis, visões, transformações impossíveis, e a pergunta mais incômoda de todas: será que a ciência já encontrou Deus, mas ainda se recusa a chamá-lo pelo nome? Parte 5. Milagres modernos. O invisível está se tornando visível? A medicina avança, a tecnologia evolui, o conhecimento humano se expande como nunca antes. Tomografias, exames genéticos,
cirurgias robóticas. Tudo está ao nosso alcance. Quase tudo. Porque de tempos em tempos, a ciência encontra um ponto cego. Um momento em que as leis conhecidas não explicam o que está diante dos olhos. Um instante onde o impossível acontece. E ninguém sabe por quê. Pessoas condenadas por diagnósticos terminais que se curam de um dia para o outro. Tumores que desaparecem sem intervenção. Cegos que voltam a enxergar. Paralisados que voltam a andar. E quando se investiga, não há medicamento, não há cirurgia, não há explicação. Os registros existem. Hospitais possuem documentos com termos como remissão espontânea, recuperação inexplicável, evento anômalo. Palavras frias para descrever o indizível. O milagre. A ciência tenta agrupar esses fenômenos em estatísticas, procurando padrões, fatores genéticos, interferências ambientais, mas sempre esbarra em algo que não se encaixa, algo que não deveria estar lá. E então vem o ponto de virada. Muitos desses milagres modernos ocorrem após orações intensas, clamores, intercessões, momentos em que a razão silencia e a fé fala mais alto. Coincidência? Ou conexão? Um caso emblemático envolve um coração totalmente comprometido, prestes a parar. A equipe médica prepara a despedida. Familiares se reúnem. Alguém segura a mão do paciente e ora. E, de repente, o monitor apita. O coração volta a bater. Regular. Firme. A ciência tenta justificar com uma descarga elétrica espontânea. Mas, novamente, por que naquele exato segundo? Por que após a oração? Porque fora de qualquer padrão conhecido. Esses eventos se acumulam dia após dia mundo afora. E a pergunta que ecoa é: e se Deus nunca parou de agir, mas a ciência apenas não tem as ferramentas certas para percebê-lo? Estamos tão acostumados a medir, pesar, quantificar, que esquecemos que há realidades que não cabem em frascos nem em fórmulas. O amor, por exemplo, a esperança, a fé, eles existem, movem o mundo, mas são invisíveis aos olhos da ciência. E, no entanto, são reais. Talvez o mesmo aconteça com os milagres. Eles estão aí, mas só os vê quem olha com os olhos certos. E assim, entramos na fase final desta jornada. A tensão máxima, o confronto inevitável. A ciência e a fé caminharam lado a lado até aqui, tentando se entender. Mas agora, uma precisa se curvar diante da outra. E a questão final se impõe. A ciência pode provar os milagres da Bíblia? Ou os milagres provam que existe algo maior que a própria ciência? Na última parte, vamos amarrar todos os fios. O que aprendemos? Para onde vamos? E qual é a resposta que você precisa dar? Agora. Parte 6. Conclusão. Quando a ciência encontra a fé. Depois de tudo o que vimos, a pergunta inicial ainda paira no ar, desafiadora. A ciência pode provar os milagres da Bíblia? Talvez a resposta não esteja apenas na ciência, nem só na fé, mas na interseção entre ambas, naquele ponto em que a lógica se curva diante do mistério, e o mistério revela uma ordem superior. Durante esta jornada, exploramos a travessia, do Mar Vermelho, a coluna de fogo, o maná, a ressurreição, os milagres modernos. E vimos que a ciência até consegue explicar partes, mas nunca o todo. Ela oferece teorias sobre como o mar poderia recuar, mas não explica o momento exato em que ele recuou. Ela especula sobre fenômenos celestes, mas não explica a inteligência por trás da coluna que guiava o povo. Ela documenta curas inexplicáveis, mas hesita em chamá-las pelo nome verdadeiro, milagre. E aqui está a revelação final. A ciência não é inimiga da fé. Ela é, muitas vezes, seu mensageiro inconsciente. Como um explorador que vasculha cavernas escuras e encontra inscrições antigas nas paredes, mas ainda não entende a linguagem. A ciência ilumina os milagres, mas não os cria. Ela os examina, mas não os controla.
Os milagres da Bíblia, então, não estão à espera de serem desmascarados. Estão à espera de serem reconhecidos. Porque o verdadeiro poder dos milagres não está apenas no que aconteceu, mas em por que aconteceu. Não é só que o mar se abriu, é que se abriu para libertar. Não é só que alguém foi curado, é que foi curado por amor. Não é só que Jesus ressuscitou, é que ele venceu a morte, para que nós também pudéssemos vencer. E aí, finalmente entendemos. A fé não nega a ciência. Ela a transcende. A ciência pergunta, como? A fé responde, por quem? Quando a ciência encontra o milagre, ela chega até a porta. Mas é a fé que gira a maçaneta. A verdade é que a ciência, por mais avançada que seja, tem limites. E esses limites, longe de diminuir sua importância, apenas mostram que há algo além. Um reino onde as leis físicas não governam, mas obedecem. Um lugar onde a palavra tem poder de criar mundos e de transformá-los. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido. Os milagres não foram feitos para serem compreendidos totalmente. Foram feitos para nos confrontar, para quebrar nossa lógica, para nos colocar de joelhos diante do inexplicável e, ao mesmo tempo, do absolutamente real. A ciência pode buscar os rastros. A fé encontra os pés que os deixaram. A decisão agora é sua. Você pode sair deste vídeo pensando que tudo isso é coincidência, ilusão, interpretação. Ou pode aceitar o chamado silencioso que ecoou em cada palavra, cada teoria, cada narrativa. Os milagres são reais. Eles acontecem e estão te chamando para crer. Porque no fim das contas, o maior milagre é crer mesmo sem ver. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa de esperança. E lembre-se, há coisas que a ciência ainda não explica, mas a fé já entende há milênios.